Vou bater um papo agora com o economista João Adolfo. O senhor é delegado também, né? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Sou delegado do Corecon, Conselho Regional de Economia do Paraná. Ô, doutor, deixa eu perguntar, já que o senhor é o delegado da economia, né, para perguntar, existe um cartel em Maringá ou não existe? Olha, na verdade, esse tema é muito recorrente aqui na cidade, já foi feito todo um levantamento pelo PROCON, não se identificou nada assim, de irregularidade nesse sentido, também foi feito convite para a Associação dos Donos de Postos para fazer uma apresentação na Câmara dos Vereadores. Eu estive lá presente na situação. Claro, algumas pessoas não se dão por satisfeitas e entendidas, mas... pensa bem, é um mercado como outro qualquer, são concorrentes, participantes nesse meio e, na verdade, eles são, de certa forma, quase que inimigos, né? Um batendo de frente com o outro e tem que fazer todo um diferencial de investimento nos postos para chamar o cliente com loja de conveniência. Alguns estão parecendo até um shopping center com choperia e tudo mais. O que o consumidor não consegue entender muitas vezes é o seguinte, a gente sai daqui e vai para Marialva, daí dá 20 centavos de diferença, sim. Certo. A questão é o seguinte, quando a gente tem uma empresa, vou sair até da questão dos postos de combustíveis, onde você tem uma margem de contribuição de 50%, os custos são menores em relação ao preço do produto ou serviço que é vendido. Qualquer incremento na despesa fixa, ela interfere pouca coisa no ajuste para o preço. Né? Vamos imaginar que eu quero contratar uma agência de publicidade e minha empresa, uma indústria têxtil, me dá 50% de margem de contribuição bruta. Eu vou ter que elevar pouca coisa no preço. Agora, Maringá tem os aluguéis muito caros, a própria mão de obra, o salário é mais elevado na média do que essas cidades vizinhas. Então, qualquer coisa a mais de 5 mil, 10 mil reais na despesa fixa mensal, você trabalhando com uma margem muito pequena, porque álcool mesmo, a gente tem assim uma marcação do custo em relação ao preço de 1,12. A vantagem do álcool, que eu sempre digo aqui, não é porque o presidente da Alcopar está aqui não, mas é que o álcool é nosso, né? Na verdade, é as nossas famílias trabalhando para produzir o nosso combustível. Então, quando você investe no álcool e o gasto na bomba, quando você dirige, acaba que sendo quase que o mesmo, compensa, você está investindo na sua cidade, né? Se a gente fizer uma regrinha de 3 em relação ao que abasteceu, pelo preço e a quilometragem rodada, no meu carro, pelo menos, compensa o álcool. Faz anos que eu uso o álcool, né? Agora, eu não sei nem o que é gasolina, são mercados distintos, sabe, Carlinhos? Porque o que interfere no preço e ter aumentado tanto o valor da gasolina, depois está caindo, mas não tanto quanto que a gente gostaria, e o álcool, de repente, é descolado disso aí. É porque o álcool ele tem como matéria-prima a cana-de-açúcar. Então, de repente, uma entre-safra, uma quebra na produção, ou mesmo um direcionamento da matéria-prima para o açúcar, né? Porque de repente o açúcar está com um preço elevado, já fica com uma oferta menor ali em termos de matéria-prima. Então isso vai acarretar a questão do preço. Agora, no caso da gasolina e do diesel, foi o dólar, que houve aquele solavanco, no ano passado veio lá de 3,15, chegou a 4,20. E o barril do petróleo também chegou a bater 80 dólares o barril, 86 dólares o barril. Então, agora a gente está tendo um movimento um pouco inverso, né? Doutor, o nosso combustível teve uma queda, né? Mas parece que não chegou nas bombas, né? Olha, eu fiz um levantamento aqui, Carlinhos, eu peguei os últimos 100 registros do diesel na refinaria, a gasolina na refinaria, o valor do dólar, o diesel no posto de combustível e a gasolina no posto de combustível, que isso aqui é pela Agência Nacional de Petróleo que a gente consegue pegar, específico na cidade de Maringá. Veja bem, gasolina estava lá 4,35, isso aqui no dia 12/12, ó, foi praticamente um mês atrás, 4,35. Entra no menor preço, aquele aplicativo do Nota Paraná, muito interessante, veja quanto que a gente já tem gasolina hoje. Então calma, gente, de repente tem coisas na economia que sobe de foguete e cai de paraquedas, né? Vamos passar para frente e vamos ver se ainda tem margem para cair mais ainda. Num próximo slide, aqui eu trago a gasolina. Veja só, a linha em vermelho é o dólar, que houve uma queda e está se mantendo ali nos 3,70. Depois nós temos aqui a gasolina na refinaria, veja como que caiu a linha verde e veja como ainda está segurando para cair nos postos de combustíveis. Aqui, na verdade, refinaria é uma ponta. Para você chegar no posto, ainda passa por distribuidora, tem todo um esquema logístico, são outros custos envolvidos e boa parte é tributação, né? Já em questão ao diesel,
existia aquela política de reformatação, reajuste diário nos preços. Houve aquela greve dos caminhoneiros, passaram a fazer uma coisa mais fixada e uma supervisão do governo, dando subsídio, repasses, para compensar a questão de não ter mais aumentos, por isso que ficou essa linha azul aqui andando lateralmente. Ele já está um pouco mais coerente, mas a gasolina, eu acredito muito que venha a cair, e vamos recapitular, dia 21/9 do ano passado, estava R$ 4,89. Então hoje nós só temos em Maringá a R$1 a menos. É uma boa queda e acredito que vai cair ainda mais, Carlinhos. Será que já tem queda de combustível ainda, principalmente na gasolina? O que? A queda vai, com certeza, porque veja bem, né, o dólar deu uma boa caída, provavelmente venha a cair mais. Houve ali uma pequena recuperação do barril do petróleo que chegou a R$50, $50 o barril, subiu um pouco para 60, mas está mais ou menos estável. Então veja assim, se a tendência do barril do petróleo é se manter ou até cair, o dólar com certeza tende a cair com o retorno do investimento para o país, toda essa questão da nova política, um governo pró-reformas que impacta positivamente. Por que não? Algo que já está sendo praticado nas refinarias, agora cabe às distribuidoras e depois os postos de combustíveis, que entendo que não é bem ele o vilão que está ali na ponta, né? Tem muita coisa mais envolvida. Doutor, muito obrigado. Tá joia, então. Tá bom? E você não sai daí não, que no próximo bloco nós vamos bater um papo muito legal com o presidente da Alcopar, Miguel Tranin, que já está aqui no estúdio, tá bom? Vou falar hoje com o presidente da Alcopar, Miguel Tranin, que já está aqui nos estúdios. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui juntos. Ô presidente, a safra 2018 terminou em dezembro, né? Foi boa a safra deste ano? Foi, nós passamos nesta safra variações muito grandes. Tivemos um período de estiagem bastante grande esse ano no Paraná e ainda assim houve uma recuperação ao final da safra. Então tivemos aí no meio do ano mais de 100 dias de estiagem. Isso foi muito significativo, impactou muito na cana de mais longo prazo e fez com que tivesse uma pequena redução da safra, mas talvez interfira um pouco mais na safra do ano que vem. Agora nós estamos em entre safra, né? Exatamente, estamos na entre safra, tivemos uma boa safra, uma já que não produziam esse volume, quase 2 bilhões de litros de etanol foram produzidos, e tivemos também uma safra um pouco menor do ano passado. O Paraná vem reduzindo, na medida que os grãos têm avançado, a cana acaba retraindo, e somado a isso um pouco de dificuldade pelas empresas produtoras de etanol. O que a gente sente, assim, que eu ando bastante, principalmente ali para aquela região de Cascavel, não se via muito, né? Mas hoje se vê muito soja, né? O soja está tomando conta, presidente? O soja tem avançado até pela região do Arenito, né? Onde a cana, né, particularmente avançou bastante nos últimos anos, mas a cultura aí, o agronegócio como um todo tem expandido muito a cultura do grãos no Paraná. Eu costumo dizer que a cana no Paraná ela não compete com o grão, ela compete com o frango e porco. Que praticamente toda a produção de grãos se transforma em frango e porco. Então nós temos um concorrente muito pesado e temos que buscar com isso uma grande produtividade para poder competir com esses produtos. Eu sempre digo aqui que o etanol é nosso, né? Como a nossa açúcar, né? São produzidas por mãos de maringaenses, de paysanduenses, de pessoas que vivem na nossa região. A usina Santa Terezinha foi um trabalho brilhante aqui na região. Exato. E como é importante usar o álcool, né? E aquelas pessoas não sabem, parece até brincadeira, mas o motor que usa o etanol, ele dura mais, a durabilidade é maior do que a do de gasolina. O senhor sabia, presidente? Além da durabilidade, nós temos que lembrar sempre que a própria gasolina nacional tem 27% de etanol. Se não for isso, provavelmente a gasolina tivesse até mais cara. Então faz com que tenha um desempenho melhor. Isso já, a ex-presidente da Petrobras confirmou isso, que o etanol anidro melhora a gasolina nacional, além de que permite uma competitividade maior e um menor preço ao consumidor. O que a gente sente é que não há investimento dos governos, né? Parece que os governos falta incentivo, começando por logística. A nossa logística é péssima, né, presidente? Os últimos anos nós tivemos bastante dificuldade junto ao governo, mas tivemos também consequência de uma crise econômica, mas eu acho que nós estamos superando isso aí, partindo para uma nova produção, um novo horizonte, e eu quero crer que possam as usinas estar produzindo e atendendo a população. O Brasil
é um grande consumidor desse combustível alternativo que o mundo todo procura, nós já temos essa tecnologia e a distribuição em todo o país. E isso é muito significativo, é um diferencial muito grande com aqueles países que não têm essa alternativa do biocombustível. A geração de emprego é espetacular, né? Sim, nós temos aí, hoje, houve uma redução significativa em função da colheita mecanizada e automação, mas ainda assim são mais de 35 mil empregos diretos. E isso parece que não, mas nós impactamos em serviços em mais de 100 municípios no estado. E um estado que tem praticamente 400 municípios, 100 municípios, ou seja, 25% dos municípios do estado são atendidos pela geração de emprego e renda das unidades industriais do setor sucroalcooleiro. O que eu sinto, por exemplo, a Santa Terezinha está em Maringá, certo? Certo. Mas Paissandu, Sarandi e todas as cidades são beneficiadas, porque existem os ônibus que buscam as pessoas. Exatamente. É o que eu estou te falando, não só os ônibus, como a própria lavoura, a extensão das lavouras, a prestação de serviços, ela é muito regionalizada, ela não é exclusiva de um município onde está a sede da usina. Então isso tem beneficiado muito, além de que a renda agrícola dessa propriedade, é o que eu falo, a competitividade com ela nessa região é com pasto e mandioca. E nisso a cana é muito superior a esses dois produtos. Quando a gente vê a questão da cana, a gente pensa também no meio ambiente mais sustentável, né, presidente? Exato. O Brasil hoje tem uma alternativa que o mundo todo busca. Se fala muito em carro elétrico, mas o Brasil tem ainda, por um bom período, a oportunidade, além do veículo flex, que é o veículo que está sendo lançado por várias montadoras já, que é o veículo híbrido. Ou seja, ele é motorizado a etanol, mas também da geração própria, através do atrito, de energia elétrica. Então isso dá uma condição muito competitiva para um veículo desse. Um carro de que hoje faz de 8 a 10 km com litro de etanol, no veículo híbrido, ele chega a fazer 20, 30, às vezes até 40 km com litro. Nossa, a economia é fantástica, então. Fantástico. Claro que essa tecnologia, na medida que se amplia a venda, né, que você amplia essa escala de venda, naturalmente os veículos terão um preço mais acessível, podendo beneficiar toda a população. Ô, presidente, eu participei de uma reunião lá de vocês, lá no Deville ainda, falava-se de energia renovável, que vinha da... Exato. Isso está acontecendo já na nossa região? Nós tivemos, aquele ano foi em 2015, onde tivemos um grande projeto junto à época Copel, quando estava na direção o Dr. Reino de Stephens, né, eu costumo chamá-lo ainda o nosso ministro, e que foi feito um grande projeto de ampliação de cogeração de energia elétrica por parte das usinas. Mas infelizmente não tivemos a mesma velocidade, a mesma intensidade de outras partes desse projeto todo. E, infelizmente nós temos que retomar isso aí. A possibilidade de cogeração de energia é bastante significativa e deve ser retomada, porque as outras fontes são muito escassas hoje no país. A hidroelétrica mesmo, nós não temos muito mais condição de fazer no nosso estado, exatamente. Ô, presidente, a destilaria, as usinas hoje, elas já são autossustentáveis, não? Todas elas são autossustentáveis e já cogeram grande parte delas. Esse ano o setor cogerou mais de gigawatts já, ou seja, exportou, fora o consumo dela, já exportou essa energia, seja para indústrias anexas ou já colocando em algumas regiões na rede elétrica ao consumidor. Presidente, qual a expectativa para o etanol deste ano? Vai baixar nas bombas, continua o mesmo preço, vai faltar, não vai faltar? Qual a expectativa? Queira ou não, a cana-caba, ela tem, é claro, o custo dela e hoje temos um preço bastante competitivo, mas ainda assim está muito atrelado ao preço do petróleo. Então, queira ou não, a gente acaba sofrendo essa pressão, né? A tendência do petróleo é estabilizar, mas muitos falam que a própria OPEP está querendo que faça uma elevação e também da questão cambial. Mas nós acreditamos que o consumo esse ano no Brasil está sendo um consumo recorde, a exemplo lá dos anos 90, 98, então nós queremos crer que deva crescer e deva continuar nesse crescimento, principalmente nesses veículos híbridos que eu estava falando. Eu digo para vocês, só uso etanol porque é nosso, é sustentável, é bom para o meio ambiente. Eu digo para vocês, só uso etanol porque é nosso, é sustentável, é bom para o meio ambiente. Rapaz, tem tanta coisa boa que o etanol faz para a gente
que não tenho por que usar gasolina. Obrigado, presidente. Sem dúvida. Muito obrigado, eu que agradeço. Você que está em casa, como eu sempre digo, a família é a base, é o alicerce. Cuide da família, Espírito Santo de Deus, e fique com o melhor jornal matinal do Brasil, com o Café com o Jornal. Paraná Notícias. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.